Lá eu vou ter que ficar uns 3 dias com a proteção por causa da cicatriz dele. Então, alô, agora. Então, só pra gente ver se vai funcionar aqui nossa. Todo mundo, por favor, entra nesse QR Code. Aí, pessoal, olha só. Vai aparecer separado no consultório, tá? E aqui em cima, no cantinho aqui em cima, tem 3, para quem já apareceu, tem 3 pontinhos, tá? Só um segundo. Na hora que você acessa, lá em cima, à esquerda, tem 3 pontinhos, tem Profile, e aí você bota no first name, seu nome, no last name, com sua matrícula. Lá em cima, nós temos todo o tempo. A matrícula sem os pontos, só os números, sempre. Então, onde tem profile, aí vai aparecer first name, aí põe fulano de tal. Last name, matrícula. Por que isso é importante, pessoal? Porque eu só vou ver as respostas de quem se identificar. Tá? Segundo, pessoal, só vai valer quem estiver acessando pela rede da Unicristos. Quem estiver em casa acessando, não vai valer. Não é a rede da Unicristos. Quem tiver um login vai dando aí. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida da aula? E agora? Professor, só uma parte em relação à prova. Se você travar o celular, não tem problema? Não tem problema. Você volta ali, pega. Pessoal, eu quero dizer que o que nós vamos fazer aqui, vocês são a 25ª turma que faz. Nunca teve problema. Porque não é uma tecnologia nova. Essa tecnologia. Então é tranquilo, é super tranquilo. Eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos, que é super tranquilo. Tá? E quando a plataforma me dá o relatório, que eu vejo que uma questão, a internet não entregou, para a maioria eu aluno. A ideia não é dar 0, não. Fiquem tranquilos. Tá? A ideia é transformar vocês, não é dar 0. Então vamos lá, pessoal. Vocês se formaram. E vocês estão fazendo um ambulatório e chega uma mulher de 26 anos. Você pergunta por que ela veio. Ela disse que era com dor de cabeça. Eu confesso para vocês que quando eu terminei a faculdade de medicina, eu fui tão mal formado para isso, que quando eu estava num ambulatório e chegava um paciente, o paciente dizia que estava com dor de cabeça. Outra coisa, né, pessoal? Todo mundo tem que chegar na hora, porque ela não vai poder acessar, né? Eu vou ter que voltar, vamos voltar para ela fotografar. Curiosamente, eu me tornei um especialista na cabeça por isso. E quando eu cheguei na minha residência, o meu professor perguntou para mim no primeiro dia de residência em neurologia, lá no servidor do Rio, ele perguntou assim:
O que você tem mais dificuldade? Dor de cabeça. Além que as pessoas dizem, então você vai fazer um ambulatório de dor de cabeça. E na segunda terça-feira desse ano, eu completei 41 anos que eu inaugurei esse ambulatório lá no Rio, no Estado do Rio. E daí é uma paixão até hoje estudar isso. Porque mudou completamente o meu raciocínio e eu fui formado completamente errado durante a minha faculdade. E é isso que a gente não quer que aconteça com vocês aqui. Pra você ter uma ideia, as faculdades de medicina do Brasil, USP, por exemplo, tem 4 horas de dor de cabeça em 6 anos. 4 horas, só de aula. Se vocês observarem o que vocês viram mais cedo, vocês estão vendo agora, com essas 2 aulas, com as aulas remotas, etc., a Unicristos hoje tem mais de 6 horas, quase mais de 8 horas de aula de dor de cabeça. Que é uma coisa importante, porque, como a gente viu na aula, é a 4ª causa de procura emergência, a 9ª causa de procura médico. Qualquer especialidade. Qualquer especialidade. Muito bem. Então, essa paciente chegou no ambulatório dizendo o seguinte: claro que a história aqui está arrumada para facilitar. Desde a adolescência, eu tenho dor de cabeça, por volta dos 13 anos. Essas dores de cabeça são sempre as mesmas. Lembrem-se disso. São sempre as mesmas. Tem um padrão delas. Tem um padrão. Eu sempre falo para as pacientes: você conhece essa dor na esquina. Quem tem dor de cabeça aqui sabe. Quando ela vem na outra esquina, você pensa: lá se vem minha velha e chata companheira. Então, mesmas características. E duram cerca de 2 dias. A gente vai aprender hoje que enxaqueca não tem só dor. Os estudos de ressonância funcional mais recentes mostraram que vários estudos cerebrais se ativam 24 horas antes da dor. E muitos dos comportamentos que antes a gente achava que era fator deflagrador, na verdade já é a própria enxaqueca. Como vontade de comer doce, irritabilidade, cansaço, uma série de coisas, a gente sabe que é uma manifestação que a gente chama hoje de manifestação não dolorosa da enxaqueca. Continuando. Só que nos últimos 4 anos, doutor, essa dor está ficando cada vez mais frequente. Antes eu tinha uma dor, passava um tempo do ter outra. Hoje eu tenho uma dor, na outra semana eu já tenho outra. 4 vezes no mês, pelo menos, eu tenho uma crise. 4 vezes 2, 8, né? Então ela fica 8 dias com dor de cabeça todo mês. Como é essa dor? Escreva pra gente como é essa dor. Ela começa na região frontal, bilateral, com uma sensação de peso. E aí eu pergunto: mesmo doendo bilateral, tem algum dia que predomina mais a direita ou mais a esquerda? Isso é uma pergunta fantástica. Quando a pessoa disser: não, minha dor é só de um lado, beleza, mas sabe que você quer bilateral? Sempre pergunta. Mesmo sendo bilateral, tem uma crise que dói um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda? Isso é igual à unilateralidade. E ela começa com um peso. Mas à medida que ela vai aumentando, ela evolui com um caráter pulsado. Ela começa a pulsar. E a gente fala para o paciente, quando a dor de cabeça pulsa como se fosse o coração batendo na cabeça, né? Eu acho que alguém já perguntou isso para vocês, ou vocês já ouviram falar. Não, pessoal. Tem vários estudos mostrando que a pulsatilidade da dor não é igual ao coração. Opa! Então, tem vários estudos mostrando que o caráter pulsátil da dor, ela não é igual à pulsatilidade do coração. Eles têm frequências e ritmos diferentes. Ok? Muito bem. E aí, quando fica mais forte, ela lateja. E dura 2 horas para chegar no pico. Nesse momento, quando ela está no pico, realmente luz é muito ruim, barulho é muito ruim, cheiro, eu fico mais sensível ao cheiro. E quando eu estou em casa, o que você faz quando você está com dor de cabeça? Isso é uma coisa muito legal para a gente perguntar. Quando você está em crise, o que você faz? Ah, doutor, eu vou para um quarto, fecho porque eu quero ficar no escuro e no silêncio. Isso já mostra fotofonofobia. Né? Muito bem. Pronto, só isso. Não tem mais nenhuma outra coisa, nenhum outro sintoma, não. Não tem nenhum outro sintoma. Beleza. Na sua família, tem alguém que tem dor de cabeça? Tem.
Minha mãe e minha avó, elas têm dores de cabeça muito parecidas com essa. Essa moça não tem nenhum antecedente digno de nota, o exame clínico dela é normal, o exame neurológico dela é normal. Eu sempre digo, lá no HGF, que o pior laboratório para a gente aprender exame neurológico é o laboratório de cefaleia. 99,9% dos pacientes têm um exame neurológico normal. Agora, vai aparecer para vocês, quando eu apertar, agora não, mas vai aparecer para vocês. Então, diante dessa paciente, o mais provável é que essa paciente tenha uma cefaleia primária ou secundária. 10 segundos, pessoal. Valendo. Apareceu para vocês. 109 alunos na sala. Muito bem. É engraçado que alguém apertou errado. Acontece. Acredite, os estudos de aprendizado, você aprende muito mais quando erra do que quando acerta. Certo? O erro me leva muito mais aprendizado do que o acerto. O acerto é para você ficar tranquilo. Então, pessoal, 99% das pessoas estão certas. De fato, vocês viram na aula, todas as estatísticas. Na emergência, 90% das pessoas têm cefaleia primária. No consultório, 99% das pessoas têm cefaleia primária. Então, em qualquer cenário que você estiver vendo, uma pessoa com dor de cabeça, o mais comum é que, se for dor de cabeça recorrente, você tem a cefaleia primária. Muito bem. Pois não? Começa em peso. Isso. Não pode ser considerado uma alteração do padrão. Não pode ser considerado? Alteração do padrão da cefaleia. Um padrão? Mudança de padrão. Não. Mudança de padrão, querida, é assim. A minha dor de cabeça, doutor, ela durante 5 anos já teve um padrão. De um mês para cá ela mudou o padrão. Entendeu? Não é uma mudança durante a crise, não. Quando a gente considera fator secundário, né? Fator de alarme, não é isso não. Ei, professor, qual seja o tempo então? Não, que a dor de cabeça dela sempre foi assim, você lembra? Tem as mesmas características desde o início. Começa em peso, depois pulsa. Pessoal, 93% das pessoas que têm uma crise de enxaqueca, a dor de cabeça pulsa. Em metade, a dor de cabeça pulsa desde o início. Na outra metade, a dor de cabeça só pulsa quando está forte. Tá? Qual é a diferença? Quem pulsa desde o início, chega no pico mais rápido. Quem pulsa só quando está forte, chega no pico mais lento. Então, para a vida real, o que isso importa? Você orienta o paciente. Se a sua dor de cabeça já começou a pulsar, toma um remédio forte, porque ela vai chegar no pico mais rápido. Tá? Muito bem, só revendo a aula, aquilo que eu falei. Se você pegar os 2 principais cenários de procurar médico, a maioria das vezes você tem mesmo uma cefaleia primária. A dor é sempre um alarme, quando o alarme toca, ou tem alguém assaltando o carro com a cefaleia secundária, quando tem primária. Uma pessoa que tem dores de cabeça recorrentes há tanto tempo, há 13 anos, como essa paciente, obviamente, e o diagnóstico de cefaleia primária é muito mais comum. E como é o atendimento? É muito simples. Ora, se o mais comum é cefaleia primária, o que você vai perguntar? Você vai checar se tem os critérios de diagnóstico de cefaleias primárias. Quais são as 2 principais cefaleias primárias, pessoal? Enxaqueca é cefaleia de tensão. Também é erroneamente chamada de cefaleia tensional, porque o nome é cefaleia do tipo de tensão. E enxaqueca é erroneamente chamado pelo pessoal de São Paulo de migrânia. É enxaqueca o nome, porque vem do árabe, veio para português de Portugal e de lá veio para cá. Mas alguns paulistas, querendo ser chiques, acharam que migrânia, de migraine, ficaria mais chique. Não, pessoal. O nome correto na nossa língua é enxaqueca. Muito bem. Então, primeira coisa que você vai ver, tem critério de cefaleia primária, sim ou não? Depois, você vai ver, tem fator de alarme, sim ou não? Acabou.
A tia liga para vocês. Estou com dor de cabeça e tal. Tia, quando você vier aqui em casa tomar um café, ou você faz. Senta com a tia do lado. Checa os critérios regulamentos. E checa os fatores de alarme. Se tua tia tiver preenchendo os critérios de alarme, não tiver nenhum fator de alarme, tem uma cefaleia primária. Pede alguns exames de sangue e começa a tratar. Ok. Muito bem. Então, vamos ver, voltando ao caso 1. Com essas características que a gente viu, qual o diagnóstico é mais provável dessa paciente? Valendo, pessoal, 10 segundos, contando. Enxaqueca sem aura, com aura. Você pode na próxima pergunta, eu vou ler com calma. Aí eu vou apertar. Aí todo mundo vai responder. Você tá em que internet? Lá no Cristo, está certo. Ok, perfeito. Pessoal, você sabe o que aconteceu? Quando acontece qualquer problema, eu dou 10 para todo mundo. É sério. Eu estou falando sério. Cara, vocês pagam muito caro isso aqui. Vocês estão com um cara doido para ensinar vocês. Doido, não estou querendo perseguir, não estou querendo fazer um negócio legal. Então, todas as vezes que acontecer qualquer coisa, eu nunca vou ser assim, não. Ora, tem hora que a gente tem que dar uma arrumada, freio de arrumação, claro, vocês sabem disso, a vida é assim. Mas, o que eu quero mesmo é que vocês aprendam. Não quero prejudicar ninguém. Se eu notar que não chegou lá, a plataforma me diz, essa questão não foi entregue, a maioria eu anulo. Ninguém aqui vai ser prejudicado. Ninguém. Então, pessoal, enxaqueca sem aura, né? Não tem aura, né, pessoal? A aura são aqueles fenômenos neurológicos, visuais, sensitivos, disfásicos, que ocorrem antes ou durante. Ela não citou, ela diz, inclusive, no final da história da vida, nega outros sintomas. Cefaleia de hipertensão, não, porque não preenche o critério de cefaleia de hipertensão, né? Pulsátil, cefaleia de hipertensão não é pulsátil. E não, a cefaleia de hipertensão nunca é forte, é leve ou moderada, né? Não é unilateral, é bilateral, então é os critérios. Né? Cefaleia de hipertensão crônica, porque aí seria cefaleia de hipertensão mais de 15 dias no mês, né? É engraçado a gente lembrar que em dor de cabeça, crônica não significa tempo, significa frequência. Então, eu posso ter uma enxaqueca crônica há 3 meses. E ser crônica. Por quê? Porque crônica é quando você tem mais de 15 dias de dor no mês. De 15 a mais dias no mês, mais de 14 dias. Né? E não tempo. Então, eu posso ter... Aliás, chegou um marido de uma paciente minha no consultório, de 82 anos, que ele disse, doutor, desde os 12 anos eu tenho dor de cabeça. Enxaqueca. 2 por mês. 2, 3 por mês. Nunca quis tratar, até hoje ela está aí. Eu já sei que 1 ou 2 vezes por mês ela vai doer, eu vou lá tomar um remédio na cabeça. E esse paciente, ele tem o quê? Durante 70 anos, enxaqueca episódica. Então, o crônico em dor de cabeça não é o tempo. Né? Muito bem. A gente precisa de 9 informações. A sua tia, eu preciso de 9 informações da senhora. Como é a sua dor de cabeça? As informações são número de crises, duração da crise, estamos falando da dor, né? Lateralidade, se a crise é unilateral ou bilateral, caráter da dor, se é pulsa ou não, intensidade da dor, leve, moderada ou forte, a atividade física, relação com a atividade física, se tem náuseas, vômitos, com a relação com luz e valor. Então vamos lá. Esses são os critérios de enxaqueca que vocês viram na aula, não vou repetir aqui. 5 episódios, durante 72 horas, tendo 2 dessas 4 características, o que dá 11 combinações possíveis,
e uma dessas duas características. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, como aqui, 2 em 4, aqui é 1 em 4, porque pode ser náusea e ou vômito, a enxaqueca tem 126 formas de ser apresentada. Isso permite 126 combinações possíveis. Tá? Então, vamos ver. E sim, e a nona informação, se tem aura ou não. O que é aura? É um sintoma reversível, visual, auditivo, da fala, motor, do tronco cerebral retiniano. Eu tenho enxaqueca com aura e sem aura. Eu não tenho episódios de enxaqueca há uns 30 anos. Mas eu já tive. O meu primeiro episódio com aura, eu estava namorando minha atual esposa. E na faculdade ainda, no último ano da faculdade, e eu simplesmente comecei a não enxergar os lados. A gente na varanda, conversando, e eu, opa, não estou enxergando aqui do lado. Ela desapareceu aqui do meu lado, eu não consegui enxergar o jardim aqui também. E aí eu comecei a piscar, né? Porque na minha cabeça de estudante de medicina, passa o que ali? Tumor cortisário, comprimido que asma, dando hemorragia temporal. É o mínimo que o estudante de medicina pensa. E eu fiquei maluco, achando que tinha um tumor mesmo. E fui no médico no dia seguinte, apavorado. Ele disse, não, isso é uma aura de enxaqueca. Eu estava no internato. Primeiro semestre de internato. Que na minha época era um ano só. Muito bem. Então, quando a gente olha o caso, olha aqui. As crises duram 2 dias. A dor é pulsátil, a dor é intensa. Há uma intolerância à luz e barulho. Não tem outros sintomas associados. Então, preenche os critérios da enxaqueca sem aura. Simples assim. Simples assim. Eu vou ler primeiro a pergunta. Neste cenário dessa paciente, você está entendendo? Qual é a necessidade de exame complementar? Neste cenário, quais exames complementar? Qual exame você deve solicitar primeiro? TC sem contraste, TC com contraste, ressonância magnética do crânio, anjo-TC, anjo-ressonância, angiografia digital, exame do líquido, ou não é necessário solicitar exames nesse cenário? Valendo, pessoal. Perfeito, né? Perfeito, né? Ok. Se não for... se não for da maioria... A primeira aula é sempre assim, animados. Vocês vão lá com a tranquilidade. Então, vamos comentar essas provas, né? Porque aqui a gente faz não só a classe perdida e a interação durante a aula, como da aula devolutiva. Você sabe que da devolutiva é mais importante que da aula. Então, pessoal, desde 1994, que tem um dado lá na Academia Americana de Neurologia, dizendo pacientes que têm cefaleias recorrentes que preenchem critérios de enxaqueca ou de cefaleia do tipo tensão e não tem, que preenche critérios, e o exame neurológico é normal, não precisa fazer neuroimagem nessa paciente. Tá? Então não precisa de tomografia sem contraste, nem com contraste, nem ressonância. Ok?
a resposta correta é que nesse cenário nenhum exame é necessário. De novo, com calma, eu vou ler. Qual deve ser para essa paciente que tem 8 dias de dor no mês, 4 crises de cabeça no peito? O que eu devo preocupar ela? Eu devo preocupar ela tratar só as crises, o tratamento abortivo, só o abortivo das crises, o tratamento profilático, ou ela tem indicação dos dois? Vocês podem consultar. Consultando do lado, assim, quem tu acha que é? Jogar dinheiro, eu vejo assim, quando eu vejo assim acontecendo, eu vejo assim, jogar dinheiro fora. Porque se tem a oportunidade de errar, vocês vão responder hoje quase 40 questões. Errar uma não faz nada. Vocês vão aprender muito mais errando do que acertando. Aliás, o professor Beijota tem uma coisa muito interessante. Ele disse que nunca pescou, porque ele nunca disse assim: eu prefiro errar por mim mesmo do que errar porque o outro me induziu eu. Então vamos lá. Foi, né? Vamos lá, pessoal? Então, só o tratamento das crises, o profilático, ou ambos, valendo. Chegou com 117 alunos. Então, 117 alunos receberam. Muito bem. Pessoal, tratamento das crises e o tratamento profilático. Quem assistiu a aula viu lá os critérios para começar o tratamento profilático. Mais de 4 dias de dor de cabeça no mês. Aqui tem 8. Né? Então, tanto que a Sociedade Brasileira de Cefaleia tem uma campanha chamada 3 é demais. Você sente dor de cabeça mais de 3 dias no mês, há mais de 3 meses, procura o médico, você precisa de tratamento. Então, ela tem indicação dos dois tratamentos. O que causa enxaqueca? Presta atenção. Não vale ponto essa. Não vale. Se você tivesse que escolher uma coisa, você escolheria, você acha que chocolate, menstruação, estresse, vinho, todas acima, ou outras causas que não estão aí, são as causas da enxaqueca? Valendo, pessoal. Já apareceu. Pode estar mais de uma, viu? Se quiser aparecer. Agora mais de uma, e aí depois bota 100, lá embaixo. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Vamos lá. Então, legal ouvir isso que vocês disseram. Beleza. Não vai valer ponto. Não vai valer ponto. No que é que você acredita mesmo? Eu quero saber assim, antes de vocês serem alunos de medicina, antes de passarem pela minha aula lá no segundo semestre. Fui eu que fiz essa aula que você falou. Então, eu já falei sobre isso. Eu estou repetindo porque é didático isso. Vocês achavam que era o quê? Ressaca. Álcool, menstruação, hormônio, né? Então, pessoal, nós perguntamos isso a 91 pacientes. Perguntamos: a senhora acha que a sua dor de cabeça é de quê? Pacientes com enxaqueca.
critério para entrar no trabalho, tem enxaqueca. Perguntando, o que a senhora acha que é a causa? 21% dos pacientes têm estresse e preocupação. 18% de menstruação, problemas visuais, alimentos, etc. Mas no que vocês acreditam? Enxaqueca, cefaleia de tensão, cefaleia de salvas, as cefaleias primárias, pessoal, são doenças biológicas, genéticas e hereditárias, que não dependem de comida, de bebida, de estresse, de menstruação, de orgulho, de nada. Mas, professor, todo mês, perto da minha menstruação, eu tenho mais crise de dor de cabeça. Só quer dizer que não tem? Pois é. Isso é um epifenômeno. Porque há mais ou menos uns 14 anos, o Moscovitz, lá em Boston, descobriu que nós temos receptores de estrógeno no cérebro. E o estrógeno, ele tem uma relação inversa com a excitabilidade neuronal. Baixo estrógeno, o cérebro fica mais excitado. Sobe o estrógeno, o cérebro fica menos excitado. E, na segunda parte do ciclo menstrual, o que acontece? O estrógeno cai. E quando o estrógeno cai, o cérebro fica mais excitável. Portanto, as doenças que dependem de excitabilidade, como enxaqueca, como epilepsia, acontecem mais. É mais comum ter crise epilética no período menstrual. Em quem tem epilepsia. Ok? Então, veja, enxaqueca é uma doença biológica, genética, hereditária, que está muito bem estudada. Cefaleia do tipo tensão, menos estudada, porque é uma dor de cabeça que não leva muito a médico, então ela não é muito estudada. Mas a gente sabe que existe uma disfunção entre mecanismos periféricos e centrais, indiscutivelmente. E as cefaleias de gênero autonômico e as cefaleias de salvas também estão muito bem estudadas. Porém, nós perguntamos aquelas 91 pacientes. Mas quando você foi no médico, quando você procurou o médico pela primeira vez por dor de cabeça, em média 10 anos depois, viu? Em média quase 11 anos depois. Quando você finalmente sentou no médico por causa dessa minha dor de cabeça, o que ele te disse? 54% dos médicos disseram: a sua dor de cabeça é de estresse. Dor de cabeça é de estresse. Outros disseram: a sua dor de cabeça é da menstruação. Cara, quando eu vi esse resultado, eu fiquei maluco, eu fiquei muito preocupado, porque vocês estão percebendo que, na maioria metade pelo menos, das vezes que você vai no médico, na atenção primária com dor de cabeça, do outro lado da mesa tem um leigo igual a você. Tem um leigo igual a você, que pensa as mesmas coisas, do mesmo jeito que o leigo. Esse cara não sabe que enxaqueca é uma doença biológica. E nós encontramos, inclusive, alguns padrões. Alguns desses médicos disseram: a senhora tem razão, é da sua menstruação mesmo. Ou seja, validaram os modelos leigos da paciente. Mas outros trocaram o modelo leigo da paciente pelo modelo leigo dele. Não, da menstruação não, é mais estresse a sua dor de cabeça. Como assim? Aquela paciente que estava ali porque ela tem uma doença chamada enxaqueca. Enxaqueca é uma doença biológica, genética, hereditária. A enxaqueca já foi vista. Ou não? Professor, e água? E? Água. Água? Hidratação. Contato com água? Não. Desidratação? Não é desidratação, mas tipo, uma experiência individual. Tá, pois não. No último semestre, você começou a utilizar uma determinada água, tudo bem, mas enxaqueca de coisa. E alguns dias que eu não utilizei, que eu bebi menos água, eu tenho enxaqueca. Sei. Tem algum estudo? Então, boa. Não, cara, a tua pergunta, eu vou responder ela aqui com esse trabalho. Olha só, o Arne e a Laura Schultz, da Charité de Berlim, pegaram uma paciente com enxaqueca, de 52 anos, uma engenheira, e convenceram essa mulher a fazer uma ressonância funcional todos os dias. Todos os dias, 9 da manhã, ela estava deitada lá. Eles queriam ver pela primeira vez como funcionava o cérebro da pessoa com enxaqueca. E
E a ressonância funcional, pessoal, é aquela que mostra as áreas que estão ativas naquele momento, né? Muito bem. E ela tocou. E ela teve 3 crises de enxaqueca nesses 30 dias. E olha o que os caras viram, pessoal. Antes, durante e depois, já tinham várias áreas cerebrais ativas. Dentre elas, hipotálamo, lóbulo cerúleo, substância periapidutal, lobo hospital, lobo pré-frontal. Ou seja, a maioria dos sintomas que a gente atribui a um fator deflagrador já é a própria crise da enxaqueca. Por exemplo, você ter sede, já é o seu hipotálamo ativo. Você levanta, vai comer um chocolate, é teu hipotálamo ativo mandando comer doce. Você come o chocolate, mais tarde você vai ter a crise, você já estava aqui, ó. Você já estava com o hipotálamo ativo. Aí depois vem a dor de cabeça, aí você faz a ligação, ó, foi disso. Mas na verdade não foi. O que a gente sabe hoje é que enxaqueca tem inclusive, Goldsmith, ele fala um negócio legal, ele diz assim, pessoal, com o conhecimento atual, a gente diz que enxaqueca é uma doença que tem até dor de cabeça. Porque hoje a gente sabe que antes, durante e depois, o Bohr, ele falava assim, pergunta se é paciente com enxaqueca, vocês aqui que têm enxaqueca, eu vou fazer essa pergunta. Quando passa a dor, passa a crise, a maioria de vocês vai dizer que não, fica uma ressaca ainda de algumas horas, para depois passar tudo. Olha aqui, ó, porque ainda tem área ativa, passou a dor. O circuito trigêmeo vascular já parou, que é o que dá dor. Mas outros estão ativos ainda, dando a sensação de ressaca. 24, 48 horas antes, o hipotálamo e várias estruturas estão ativas. O que dá o quê? Cansaço, dificuldade de concentração. Quem tem enxaqueca aqui pode perceber isso. Dificuldade de concentração durante a crise. Sensação de cansaço. Irritabilidade. 39% das pessoas ficam irritadas do nada. Sede. Constipação. 6% das pessoas que têm enxaqueca, nos dias que apresentam uma crise, não conseguem ir ao banheiro direito. Tem mais dificuldade de evacuar. Então, eu quero que vocês saiam daqui, cheguem em casa, num jantar, no almoço da família. Cara, eu aprendi um negócio essa semana fantástico. Quer dizer, não é que eu aprendi, que você já tinha visto isso antes, mas assim, eu consolidei o conhecimento. Enxaqueca é uma doença. Enxaqueca é uma doença que, minha mãe, enxaqueca é uma doença, sabia? A medicina já viu até enxaqueca. Enxaqueca é uma doença que periodicamente ativa várias áreas cerebrais, incluindo o sistema trigêmeo vascular pelo da boca. Mas ativa várias outras áreas. E agora que a medicina está entendendo por que as pessoas que têm enxaqueca não têm só dor, tem outras coisas. E toda a vida que a gente fala isso para as pessoas que têm enxaqueca, eu acredito que vários de vocês aqui se perceberam que nas crises de vocês essas coisas acontecem. Porque, na verdade, essas áreas todas são ativas antes, durante e depois, e eles ainda perceberam que existe um padrão de associação entre essas áreas. Esse trabalho é em 2020, e em 2022 eles fizeram um novo trabalho com 9 pacientes. O resultado foi exatamente igual a esse. Está publicado também. Então, você precisa passar para o paciente que ele tem uma doença, que é biológica, é genética e hereditária, que independe desses outros fatores. Óbvio que como uma pessoa inteligente e observadora, você vai checando as coisas. Mas quando isso é checado de forma sistemática num estudo grande, a gente vê que é uma coisa que não é consistente. Então, como é que a gente trata? A gente usa 2 estratégias, ou não? Todas as cefaleias primárias, elas independem desses fatores, inclusive a cefaleia de tensão. Você pode ter uma crise de cefaleia de tensão no iate, na pose 24, tomando um drink, de boa, de férias, e ter uma cefaleia de tensão. Cefaleia de tensão
Isso não tem nada a ver com tensão emocional, com estresse. Tá? Inclusive, a gente evita falar cefaleia tensional, porque além de ser graficamente errado, leva a essa associação que não tem nada a ver. Por exemplo, 39% das pessoas que têm enxaqueca, antes do dor, ficam tensos, ficam irritadiços. Aí a pessoa acordou naquele dia, está naquelas 24 horas antes. Tá? Está naquelas 24 horas antes. O hipotálamo já está ativo. A pessoa está irritada. É óbvio que vai discutir mais com as pessoas, vai ser mais intolerante, mas tarde vai vir uma dor de cabeça. O que a pessoa vai dizer? Tá vendo? Foi da minha irritação, isso você vai falar atenção, tensional. Mas quando você vai ver, ela é mais para um lado que para o outro, ela lateja. É de moderada forte. E um pouquinho de náusea, se não tem uma barulho e a luz incomoda. Fechou o teto, fechou. Então, lá na classificação internacional de cefaleia, que está lá, vocês podem baixar, né? Tem essa cefaleia associada a transtorno da articulação temporomandibular. Inclusive, cefaleia associada a bruxismo. Aí é uma cefaleia secundária. Quer dizer, professor, então o senhor tem no seu consultório pacientes com enxaqueca, cefaleia secundária da distúrbio da DRT? É raro, mas tem. Tá? O senhor pode ter mais de um tipo de cefaleia. Não tem nenhum problema. Mas não é o bruxismo que dá uma crise de enxaqueca. Se você tem bruxismo, eu tenho muito bruxismo. Vem cá, mas tua dor é mais de um lado que do outro. Lateja na hora. Quando ela está instalada de moderada a forte, uma dor que não esforço, ela piora. Nessa hora é melhor com luz ou sem luz? É melhor com barulho ou sem barulho? Se preencher critério, tu tem mesmo enxaqueca. E tem um bruxismo também. Não é proibido. Ok? Muito bem. Então, para controlar as crises, pessoal, nós temos desde analgésicos anti-inflamatórios, medicações não específicas, medicações específicas não seletivas, como o isometepteno, que é a droga da neosaldina, os ergotamínicos, que graças a Deus se usa cada vez menos, porque eles podem induzir a enxaqueca crônica, e as medicações que são realmente tops, que são os triptanos, né, que já tem 25 anos na classe, e os antieméticos. Por quê? Porque, vocês lembram? O hipotálamo se ativa antes da crise. E um dos efeitos é uma gastroparesia. Aí você toma um remédio, o remédio não fica no estômago, não vai no intestino ser absorvido. Aí você diz, doutor, só no terceiro remédio foi que fez efeito. Não. Quando você tomou o terceiro, o primeiro estava chegando lá. Porque você está com a peristalse bem baixa. Aí o que você faz? Usa uma bromoprida, promete. Você bota o peristalse para funcionar, toma um remédio, que é outro remédio. Grávidas, por exemplo, não podem tomar remédio e tal. E a gente prescreve Tilenol, acetaminofén, 750 miligramas. Ai, doutor, isso não passa a minha dor de cabeça, não. Tá bom, mas faz com 30 gotas de bromoprida antes. 30 gotas de bromoprida, 15 minutos depois usa o Tilenol. 75 gotas de Tilenol. Aí elas ligam, doutor, é outro remédio. Ah, porque ele bypassa a gastroparesia e ele faz muito mais efeito. Professor, Pois não. uma dúvida. Pode ser qualquer procinético, então, ou é melhor que seja um já... A bromoprida é melhor, porque tem menos efeito extrapiramidal do que o Brasil, do que a metoclopramida. E a bromoprida tem estudos mostrando que ela tem efeito no próprio mecanismo da enxaqueca, por atuar no hipotálamo. Ah, então tem uma ação hipotalâmica. Então, eu prefiro bromoprida, eu acho que é melhor. Mas assim, tem uma fórmula de emergência, né? Que é Dambin, mas não sei o que. Eu acho horrível. Eu não faço. Eu dei plantão durante 10 anos no pronto-neuro de São Mateus, 10 anos dando plantão, eu criei aquela emergência de neurologia, e nos meus plantões, nenhum paciente saiu com dor, todo mundo saiu com dor controlada, e eu nunca usei opiáceo, eu nunca usei outro antiemético que não a bromoprida, e no máximo, quando o paciente tem acatesia com bromoprida, eu uso um motílio, uma domperidona que também tem ação hipotalâmica, e eu sei que o hipotálamo joga um papel importante naquela crise, eu modulando isso também melhor. Então é melhor usar, eu acho bem melhor a bromoprida. Ok? Bom, e para controlar, então a gente faz isso. Para controlar a doença, a gente inicia quando?
quando a enxaqueca interfere significativamente, você tem mais de 3 dias de dor todo mês há mais de 3 meses, os tratamentos das crises são ineficazes, a pessoa tem alergias ou faz abuso de analgésicos. Na maioria das condições dolorosas, quanto mais analgésico você toma, menos dor você tem. Na enxaqueca, o efeito é o contrário. Quanto mais analgésico você toma, mais dor você tem. Eu digo sempre para os pacientes, você está de uma forma que você toma analgésico, ele passa a dor de hoje e encomenda de amanhã. Passa a dor de hoje e encomenda de amanhã. É chamada cefaleia do abuso de analgésicos. Aí você tem várias opções. Todas essas opções, menos essas últimas, elas foram indiretas. Por exemplo, propranolol. Propranolol, 1964. 61. Na Inglaterra, um cardiologista percebeu que quando ele tratava as pacientes dele com propranolol, as que tinham enxaqueca ficavam sem dor, melhoravam. Então foi a partir daí que a gente começou a usar propranolol. Só para vocês terem uma ideia, a gente só teve uma prova de que o propranolol funcionava em 1985, quando o Michael Welch fez um estudo mostrando que quem tomava propranolol diminuía a estabilidade neuronal. Muito bem. Antidepressivos, amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina, excelentes profiláticos. Além do que, podem tratar comorbidades psiquiátricas como ansiedade e depressão, que é comum em pacientes com enxaqueca. Os neuromoduladores de valproato de sódio e topiramato, excelentes. Lisinopril, candesartan, excelente. A associação de venlafaxina e candesartan, cara, é matadora, sabe assim? Acaba com as crises de dor de cabeça, melhora o astral e o paciente. Realmente é fantástico. Bloqueadores de canal de cálcio a gente usa cada vez menos, né? E a novidade, que são os anticorpos monoclonais antigênicos, são realmente uma revolução. Esses aqui são os primeiros remédios já feitos com base nessa nova percepção do que é enxaqueca, uma doença biológica, genética, hereditária. Esses outros todos foram por coisa indireta, esse aqui não. Ele não abre, só serve para enxaqueca. É igual a triptano, uma coisa muito legal. Triptano, sumatriptano, Sumax. Nada triptano, nada líquido. Se você tiver uma dor de dente, eles não são analgésicos. É bom sacar isso, porque a gente não sabe. Se você tiver uma dor de dente, eu vou tomar um Nanamig, não vai passar. O Nanamig só passa enxaqueca, porque ele não é analgésico, ele é um anti-enxaquecoso, ele vai no receptor de serotonina, 5-HT1B e D. Então, ele é específico para enxaqueca. Um paciente chegou para você e disse assim: doutor, eu tenho crise de dor de cabeça 3, 4 vezes no mês. Agora, eu tomo Nanamig e ela passa. Acabou, fechou, é quase de carimbar. Isso é enxaqueca, porque Nanamig não passa para dor. E dor de pancada? Passa não. E dor de tumor cerebral? Passa não. Nanamig só passa dor de cabeça, provocada pela doença enxaqueca. Só lembrar, pessoal, disso aqui, ó. Toda vida que você procurar passar qualquer remédio para dor de cabeça, bote um limite. Você não bote assim, Nanamig, tomar um comprimido até de 8 em 8 horas, não. Porque o cara vai entrar em abuso de analgésico, vai ter essa cefaleia do abuso de analgésico. Então, cuidado muito com isso. E aí, como a gente escolhe? Dependendo da comorbidade, começa com baixa dose, a gente já viu isso na aula. Lembrando disso aqui. O insucesso terapêutico. Primeira coisa, não está funcionando. Primeiro você vai no diagnóstico. Você está tratando a enxaqueca ou uma cefaleia de hipertensão como se fosse enxaqueca. A dosagem adequada dos remédios e as expectativas irrealistas. Tem paciente que chega no seu consultório e 86% dos pacientes, quando chegam no consultório, eles querem ficar sem dor, como se houvesse uma máquina, como se você fechasse uma porta e a dor desaparecesse. Então é muito importante conversar com o paciente sobre expectativas realistas. Pessoal, esse caso, eu vou treinar o ouvido de vocês. E depois a gente vai botar as perguntas. Porque a gente precisa treinar o ouvido da gente. Vocês vão ouvir essa mulher falando da dor de cabeça dela,
E vocês vão pensar naquelas 9 informações, nessas informações aqui, do que é que ela está falando para vocês. Eu acho que está tudo ok para funcionar. Você receber aqui o nosso ambulatório por quê? Das crises de dor de cabeça consciente, né? Você tem dor de cabeça desde que idade? Desde jovem, desde 16 anos, mais ou menos. E essa é a mesma dor de cabeça que te acompanha desde jovem? É. Conta pra gente como é uma crise de dor de cabeça. Conta todos os detalhes. Como eu já falei, né? Eu sinto assim, aquela gastura, né, na cabeça. Assim, se eu correr, como eu falei, se eu correr um pouco mais forte, né? Aí eu sinto, se eu desse um grito mais, um pouco mais alto, eu sinto a dor de cabeça. Né? Antes e durante e depois da meditação também sinto. Isso mesmo. E essa dor de cabeça você tem atualmente quantas vezes por mês? Umas 4, 5. 4 a 5 crises por mês. Essa dor de cabeça, ela dói dos dois lados da cabeça ou de um lado só? Dos dois lados e aqui, na nuca. Essa dor de cabeça, onde dói? Onde o dedo dela dói mais? Assim. No corpo da região temporal. E aqui assim. Essa dor de cabeça, da hora que ela começa, para dar o primeiro sinal, até a hora que ela fica forte, demora quanto tempo? Demora assim umas 2, 3 horas. 2, 3 horas. Essa dor de cabeça, ela é leve, moderada ou forte? Na maior parte do tempo? A maior parte do tempo Na maior parte das vezes. é forte. forte. Essa dor, ela lateja? Lateja desde o início ou só quando está forte? Quando está forte. No início ela parece mais do que um peso? Ela parece assim, assim como se eu tivesse um peso na cabeça. Um peso na cabeça. Né? E aí quando ela fica forte, quando você faz o esforço, ela lateja. Exato, na forma de eu baixar a cabeça e não conseguir. Essa dor de cabeça piora se você fizer um esforço físico, fizer uma atividade, se você subir escadas, se você correr, se você baixar, ela piora? Se eu correr, se eu baixar. Ela piora. Essa dor fica, ela passa se você deitar? Quando eu relaxo, passa. Passa total? Não. Só se você tomar um medicamento? Só se eu tomar medicamento. Se você tomar um medicamento e deitar, aí melhora. É melhor. Essa dor, ela vem com um jogo, vontade de lutar? Às vezes vem. Na maior parte das vezes, não. Não. Você chega a vomitar? Não. Só aquele jogo, aquele mal-estar. E a luz incomoda? Incomoda. Se alguém, né, a luz incomoda, alguém fica falando muito próximo de mim. O barulho incomoda? Barulho. Cheiros? Perfume, assim, um cheiro forte, igual Você falou que não gosta de ninguém perto de você? Quando eu estou na dor de cabeça. Como é que você gosta de ficar agora que você está com crise? Se eu pudesse eu deitar, né? E relaxar, tomar um pouquinho, relaxar, aí quando eu acordo. Já acorda melhor. Melhor. Tem alguém na sua família que tem dor de cabeça? Não. Aquilo que parece é só a única. E dor de cabeça comum? Tem gente na sua família que tem? Não. Nem dor de cabeça comum? Nem dor de cabeça comum. Muito bem. Antes de vir essa crise de dor de cabeça, ela manda um sinal, tipo assim, pontinhos brilhando nos olhos, chegando sobre as coisas. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Agora, atualmente não acontece mais. Não acontece mais. Não. Mas assim, de cada 10 crises, quantas vinham com isso? Uns 4. 4 crises? 4, mas 40 vezes só vinha com esse aviso. Esse aviso. Assim, tipo uma luzinha que estamos olhando. Isso durava quanto tempo? Durava cerca de acho que uns 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Depois desaparecia. Depois aparecia. E aí vinha aí ficava assim um mal-estar na visão. Aí permanecia uma hora na visão. Assim. Por alguns instantes. Por alguns instantes, como se eu não estivesse enxergando direito. E aí depois. Aí pronto, depois normalizava. E quando ela está assim, muito forte, eu sinto aquele enjoo a ponto de querer provocar. Ok, muito obrigado. Então, vocês ouviram isso aí? Lembrando que essa Lucene faz parte do projeto que a gente tem lá no laboratório de neurologia do HGF.
e que elas assinam um termo e elas liberam o vídeo e o áudio para a gente fazer treinamentos como esse com vocês. Então, a gente tem a liberação da Lucilene. Pessoal, vocês viram que algumas coisas, eu perguntei para ela, na sua família também tem dor de cabeça? Realmente a gente já está dizendo não. Quando ela está dizendo não, não é que não tem outra pessoa na família. Está dizendo assim, igual a mim, doutor, não tem não. Igual a mim. Aí você pergunta, e dor de cabeça normal? Ah, tem minha irmã, tem minha mãe, tem. Aí você vai ver, enxaqueca também. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo ouviu atento a Lucilene. Vamos lá. Quanto ao padrão das crises da Lucilene, as dores de cabeça que atrás à consulta são as mesmas que recorrem há anos ou houve uma mudança de padrão? Valendo, pessoal. Perfeito. Quanto à lateralidade, a dor da Lucilene é unilateral fixa, toda crise só dói de um lado e não muda de lado. É unilateral, mas alterna, tem crise que é mais à esquerda, tem crise que é mais à direita. É bilateral, sem predomínio de lado, ou é bilateral com predomínio de um dos lados. Consultem os colegas da esquerda. A ideia é não aprender. Vamos lá. Valendo, pessoal. Opa. Muito bom. Muito bom. Pessoal, vamos combinar. Unilateral fixa não é, né, pessoal? Por que eu não mostro o vídeo? O vídeo distrai. A International Headache Society, ela faz na Alemanha um curso, vai até esse ano em maio, um curso de treinamento de cefaleia. E ela faz só com áudio. Naquele fim de semana você ouve uns 30 áudios e tem que dar o diagnóstico só pelo áudio. Por quê? Porque para treinar o teu ouvido, porque o doente está falando. Você precisa saber o que você precisa ouvir, colocar nos lugares corretos, né? Vamos lá. Quanto à intensidade, a dor da Lucilene, quando ela se instala, ela é leve, é moderada, é forte ou é incapacitante? Valendo, pessoal. Quanto ao caráter, a dor da Lucilene pulsa ou não pulsa? E se pulsa, ela pulsa desde o início ou pulsa quando está moderada a forte, quando está mais forte? Valendo, pessoal. Perfeito. Em relação a esforços físicos, quando a dor está instalada, a atividade física piora ou não piora a dor de cabeça da Lucilene, pessoal? Valendo? Desculpa, ou não? Eu tenho uma dúvida em relação a... Claro. Ela falou, tipo assim, que piorava quando subir a escada, se eu não me engano. Quando ela fazia esforços físicos, certo? Tipo subir escadas. Inclusive na classificação está lá, subir escadas. Pronto. Aí a dúvida... Isso a gente considera piora com esforço físico. A parte do que seria do esforço físico. Subir uma escada. Ou
Não. Subir a escada, se baixar, pegar um peso, fazer um esforço físico. Lá, na própria classificação da stairs, né? Subir escada, tá? Stairs. Então, assim, subir escada é um esforço que, para quem tem enxaqueca, pode piorar a dor. Piora a dor, aumenta a pulsatilidade. Ou não? Na classificação da enxaqueca, quanto à lateralidade, é bilateral, é unilateral. Unilateral. Mas por que essa bilateralidade sem preferência de lado? Boa. Essa classificação está na terceira edição, né? A primeira foi em 88, depois teve a 2004, depois 2018. Então, desde o começo, o Les Wallace, que era o cara que coordenava, sempre foi um consenso na comunidade científica de que se a dor dói dos dois lados, mas predomina em um dos lados, essa dor é unilateral. Tá? Então, assim, eu falei isso até antes, falei até aqui hoje. Então, assim, mesmo que doa dos dois lados, mas se tem um lado que predomina, isso é igual à unilateralidade. Do mesmo jeito, começa em peso e pressão, mas se quando fica mais forte o latejo, isso é igual à pulsatilidade. Bilateral sem predomínio de lado. Prestem bem atenção, próximo caso, escutem bem, abre bem o ouvido. Tá? Não. No áudio tem uma hora que ela fala. Eu perguntei, é porque tem no vídeo, se você perguntar a uma pessoa com enxaqueca, onde dói, 86% das pessoas vão dizer aqui. 86%. Aí eu pedi para ela fazer isso. Tá? Mas como eu tirei o vídeo, mas é porque era assim, ó. Tá? Ela apontou? Ah, sim, assim, não. Mas... Tá bom. Não é. Desculpe. Pessoal, é porque eu detesto passar a mínima ideia de que eu estou fazendo pegadinha. Que eu estou pegando canto de página. Eu acho que um professor que faz isso é péssimo. Aula não é para o professor aparecer, é para vocês aparecerem. Aula não é show. É transformação, é aprendizado. Então, eu sempre concebo as aulas na perspectiva de vocês, não na minha perspectiva. Então, eu não quero assim, fala aqui, bota aqui, vai botar aqui, vai enganar. Não, eu não faço isso. Porque não tem sentido isso. Durante a crise, vamos ver se a gente tem um consenso aqui. Durante a crise, a Lucirene, ela tem só náusea, ela tem só vômito, que a classificação permite, né? Ela tem náuseas e vômitos, ou não tem náuseas e vômitos. Valendo, pessoal. Durante a crise, a luz piora a dor, vamos ter aqui uns 100% pelo grau. Durante a crise, a luz piora a dor, valendo, pessoal. É assim. É o cara que perde a nota, mas não perde a piada. Eu vou responder o contrário, só que ele não tem 100%. Tá bom. Ok. Tá bom, certo? Vocês é que são os players. Durante a crise, o barulho piora a dor. Valendo, pessoal.
Deve ter sido a mesma pessoa. A paciente já apresentou crises com aura. Valendo, pessoal. Tá bom, tranquilo. Beleza. Legal. E não foi só um. Não foi só uma pessoa. Não. A paciente tem história familiar de enxaqueca? Sim ou não? Valendo, pessoal. E qual é o diagnóstico da Lucirene? Agora sim, né? Agora todo mundo aqui doutor em dor de cabeça. Qual o diagnóstico da Lucirene? Enxaqueca sem aura, enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura e com aura, cefaleia do tipo tensão episódica, cefaleia do tipo tensão crônica. Valendo, pessoal! Ok? Ela tinha episódios de enxaqueca sem aura e com aura. Qual dos exames complementares? Ou não? Não. A doença enxaqueca, grupo 1 da classificação, tem tipo enxaqueca sem aura, enxaqueca com aura, enxaqueca com aura sem dor. Tem paciente que só tem a aura, eles têm a dor. Sobretudo pacientes mais idosos. Está lá na aura. É o segundo critério, é o critério A. Você tem que ter apresentado 2 crises que tem A. A gente mostrou aqui. Muito bem, você pediria que exame? Você pode pedir qualquer exame, você está nos Estados Unidos. Pode pedir qualquer exame, o Lucirene é milionário, não tem problema de dinheiro. Qual o exame que você pediria para a Lucirene? Valendo, pessoal. Nem o exame, né, pessoal? Ela preenche o critério de cefaleia primária, ela tem cefaleia primária recorrente, não houve mudança de padrão, pelas informações que a gente tem, ela não precisa de exame complementar. Foi não? Professor, até que ponto é mudança de padrão não? O senhor falou que o paciente tem uma cefaleia pulsante a vida toda, mas... Não. Boa, mas essa pergunta é boa. Deixa eu te dizer. Minha dor de cabeça era leve e agora é forte. Não mudou o padrão. A gente muda o padrão, cara, é impressionante. 41 anos vem de dor de cabeça todos os dias. Acredite, a pessoa sabe. A pessoa chega para você, doutor, eu tenho dor de cabeça, mas de um mês para cá mudou. É outra dor. Mas vem cá, não, é outra dor. Então, por exemplo, é a dor de cabeça que era bilateral, passou a ser unilateral fixa. Unilateral fixa é igual a exame de imagem. Dor de cabeça unilateral fixa, só fixa, só a esquerda a vida toda, é igual a ressonância. Tá? A paciente diz assim, a minha dor de cabeça anda, às vezes aqui, às vezes aqui. Que coisa boa, é uma notícia muito boa. Dor de cabeça que anda, a gente não se preocupa. A gente se preocupa com dor de cabeça que não anda, fixa, fica sempre naquele local. Dor de cabeça que ela tinha, por exemplo, uma vez por mês.
15 dias está direto. Mudou o padrão. A dor durava 24 horas, essa está durando 15 dias. Mudou o padrão. Ou um daqueles fatores de anual. É uma coisa mais de. Não tem shape específico, não. Não é nas características. Assim, ela era mais leve, agora está mais forte. Ela era mais à direita, agora está mais à esquerda. Sabe, não é unilateral ou bilateral, não é da característica. Ela continua sendo enxaqueca. Né? Agora, por exemplo, era uma por mês e agora está tendo 5 por mês, mudou o padrão. Entendeu? Aí é uma mudança de padrão. Tá? Foi não. Certo. Não. Uma paciente teve 130 crises de enxaqueca durante a vida. 2 com álcool. 128 sem álcool. Você vai colocar diagnóstico. O paciente tem enxaqueca sem álcool e com álcool. Porque ela preencheu critérios para enxaqueca com álcool, são 2 crises com álcool. O cara que coordenou essa classificação, o Les Oles, ele deixou agora. Desde 88 era ele que coordenava. Ele é da Copenhague. É absolutamente sério. Cara, para você colocar, hoje tem 200 tipos de dor de cabeça na classificação. Cada tipo desse, ele só deixava entrar trabalho científico. É um negócio muito sério essa classificação, sabe? Então, assim, eles têm evidência muito forte. Se você tiver 2 crises com aura, você tem o label. Você tem enxaqueca com aura. Você pode nunca mais ter, mas a doença tem que estar quieta. Na verdade, hoje a gente sabe que enxaqueca é uma doença que ela pode se manifestar de várias formas. Com aura, sem aura, você tem a doença enxaqueca. A forma de expressão com aura, ela é um pouquinho mais, muito pouco, mas ela é um pouquinho mais, digamos, séria. Por exemplo, a gente sabe que quem tem enxaqueca com aura, mulher que tem enxaqueca com aura, não pode tomar anticoncepcional combinado. Tem que tomar anticoncepcional só a base de progesterona. Por quê? Porque a gente sabe que aumenta o risco de formar trombo. E o estrógeno do anticoncepcional combinado é um trombogênico. Então você junta 2 coisas. A pessoa pode fazer um AVC com 28 anos, como eu vi uma paciente recentemente, usando anticoncepcional combinado para ter enxaqueca com aura. Então, assim, ter enxaqueca com aura, acabou. Tem que fazer essa mudança. Enxaqueca sem aura já não é tão assim. Você pode, a paciente que só tem enxaqueca sem aura pode tomar anticoncepcional durante o procedimento. Qual deve ser a proposta terapêutica para o Lucilene? Só as crises, o profilático ou ambos? Valendo, pessoal. Vamos fazer só um caso de sincero, rapidinho. Prestem muita atenção, vou deixar a luz acesa. Mas se liguem no ouvido. Paciente, vamos lá. Não. Tá bom, então vamos ver esse caso é legal. Porque nessa primeira aula, pessoal, eu tenho mais 5 casos para apresentar se fosse o caso. Mas eu acho que essa discussão, essa conversa é muito mais legal do que ficar mostrando um caso atrás do outro. Às vezes, quando a turma se interessa, eu faço o quê? Eu faço uma noite, no Google Meet, quem quiser para discutir coisas também, eu toco essas coisas também. É só ter um grupo interessado, a gente conversa, marca um dia à noite, eu vou lá e a gente fica no Google Meet e discute casos. Então, por mim está tudo legal. Em consulta de rotina, a paciente relata apresentar dores de cabeça recorrentes há cerca de 10 anos. As crises se apresentam em média 3 vezes por mês. Não atrapalham as atividades, se manifestam com uma sensação de peso, pressão frontal bilateral. As crises duram 40 minutos a algumas horas e seguem com analgésicos comuns.
Durante a crise, ela tem uma discreta intolerância a barulho. Mãe e tia têm diagnóstico de enxaqueca. Antecedentes normais, exame clínico normal, exame neurológico normal. Qual o diagnóstico, pessoal? É enxaqueca sem aura, enxaqueca com aura, cefaleia de tensão episódica, cefaleia de tensão crônica. Valendo, pessoal. Consultem os meninos. Errem em conjunto. O erro solidário. Então, cefaleia de tensão episódica, né? Ela não tem mais de 15 dias no mês, portanto é crônica. E ela não preenche critérios de enxaqueca, ela preenche critérios de cefaleia de tensão. E, para todo mundo acertar, vejam, de graça, qual o exame complementar deve ser solicitado? Valendo, pessoal. Bom. Ok? Essa paleta de tensão, você tem aquelas 8 informações. Só que muda. Ao invés de 5 episódios, são 10. A duração pode ser curtinha. Essa paleta de tensão pode ser um peso na cabeça que dura ali 40 minutos e desaparece. Mas ela pode durar 7 dias, é aquela dor de cabeça assim, incomodando durante uma semana inteira. E a dor é bilateral, não lateja, é de peso, pressão. No máximo ela fica moderada, no pico ela fica moderada, não se agrava com a atividade física, você pode subir escada, ela continua igual. E não tem náusea nem vômitos, mas pode ter ou foto ou fonofobia. Discreta, mas pode ter. E a gente diz que ela é episódica, frequente ou infrequente, dependendo da quantidade de dias que a pessoa tem no mês. Se a pessoa tem menos de um dia no mês, tipo assim, no ano ela tem 6 episódios, quer dizer, 6 episódios dá 1 a cada 2 meses, então tem menos de um dia no mês, então é episódio frequente. Não, ela tem entre 1 e 14 dias, aí é episódio frequente. Nesse caso, a gente deveria colocar para essa paciente tratamento das crises, tratamento profilático ou ambos. Valeu, pessoal. Preocupado. Perfeito. Pessoal, é o seguinte. Eu acho que eu vou parar por aqui. A gente ainda tem mais 2 casos. Mas será que a gente faz mais 5 minutos? Pode ser? Então vamos lá, vamos escutar essa paciente, a Rosiane, de 18 anos. Prestem atenção no que ela vai falar, pessoal. Inclusive no começo ela tenta usar uma terminologia toda chique. Vamos lá. Mas antes de ver que a nossa ambulatória é por quê? Eu sinto dores costas na cabeça. Essa dor de cabeça te acompanha há quanto tempo? Acho que desde os 10 11 anos. Então você tem dor de cabeça há 7 ou 8 anos. E essa é a mesma dor de cabeça que te acompanha há 7 ou 8 anos? Ela é sempre do mesmo jeito. Quando uma crise vai começar, você já conhece ela. Fala pra gente como é essa tua crise, como é uma crise de dor de cabeça. Ela dura mais ou menos 2 dias. Vem acompanhada com náuseas, muita vontade de vomitar, vomito. E é forte, é muito forte. Essa dor, ela dói dos 2 lados da cabeça ao mesmo tempo ou dói mais de um lado que do outro? Dói dos dois lados, mas às vezes é mais de um lado do que do outro. Esse lado alterna, às vezes dói mais à direita, às vezes dói mais à esquerda? Exatamente.
Essa dor de cabeça lateja? Até. Lateja desde o início ou só quando está forte? Acho que desde o início. Desde o início ela lateja. Essa dor de cabeça, quando você está com ela, você sente vontade de vomitar, né? Chega a vomitar também? Chega. Na hora da dor, a claridade, a luminosidade incomoda? Incomoda. E o barulho? Não. E cheiros? Cheiro de perfume, cheiro de comida forte, sobretudo? Quando cheira muito forte, incomoda também. Incomoda também. Na sua família tem alguém que tem essa mesma dor de cabeça? Meu pai. Seu pai tem essa mesma dor de cabeça? Exatamente do mesmo jeito. Há muitos anos? Há muito tempo também. O que você gosta de fazer quando você está em crise? Eu tomo algum comprimido, mas ultimamente eu não ando tomando. Eu trabalho atendente. Aí comecei a ver mais parado. Aí eu resolvi não tomar mais. Agora eu fico só deitada e espero passar. E dura quanto tempo essa dor? 2 dias. Fica até 2 dias. Quando chega. Você tem quantos irmãos? Deu 3 irmãos. 3 irmãs. E nenhuma tem dor de cabeça? Nenhuma. Nem dor de cabeça normal? Normal, assim. Dor de cabeça normal elas têm? Normal. Tem uma vez por mês, 2 vezes por mês? Ou menos. Assim, dor de cabeça igual a sua, Não. elas não têm. Só eu e meu pai. Só você e seu pai. Ok, muito obrigado. Vocês viram que eu fiz a pergunta, né? Tem alguém que tem dor de cabeça? Eu disse, não. Se dor de cabeça normal? Ah, tem. Dor de cabeça normal tem. Né? Muito bem. Então, pessoal, agradecendo a Rosiane, que também assinou o termo permitindo a gente fazer esse áudio. Vamos lá, então. 100% todas as perguntas. Vocês são médicos atentos. Quanto ao padrão, as crises que trouxeram a Rosiane à consulta são as mesmas ou houve mudança de padrão? Valendo, pessoal. Yes! Muito bom. Quanto à lateralidade, a dor dela é uma lateral fixa, sempre do mesmo lado, não muda. É uma lateral alternante, às vezes à direita, às vezes à esquerda. É bilateral, sem predomínio, ou bilateral com predomínio alternante de lado. Valendo, pessoal. Quanto à intensidade, instalada, a dor dela é leve, moderada ou forte? Valendo, pessoal. Muito incapacitante. Foi não. Ela falou que ela sentia dor nos 2 lados, mas um lado ia doer mais do que o outro. Você falou que. Aí eu perguntei para ela, às vezes dói mais à direita, às vezes dói mais à esquerda. Aí ela disse, às vezes dói mais à direita, às vezes dói mais. Ou seja, é bilateral, predomínio lateral. Ei, professor. Sim, foi não. Mas o senhor falou um pouco tempo atrás, quando a pessoa tem uma cefaleia de um lado que é mais forte do que o outro, ela é uma cefaleia unilateral, né? Não. Não foi? Foi? Não. Foi. E continua valendo com o critério de unilateralidade. Porém, ela é uma cefaleia bilateral com predomínio unilateral. Não. Porque uma coisa, cara, é a expressão. Toda dor de cabeça, tipo assim, é unilateral ou bilateral? Ah, dói só numa banda da cabeça ou dói nas duas? Dói nas duas. É o quê? Porém, mesmo doendo nas duas, tem sempre um lado que predomina? Tem, ora a direita, ora a esquerda. A gente considera o quê para a classificação? Unilateral. Falei isso. Então, para a classificação unilateral, mas aqui está perguntando, as duas
de cabeça dela doíam só de um lado fixo, dos dois lados com predomínio. Foi. Ela passa 2 dias deitada, mas não tá bastante. É capacidade. Ela passa 2 dias deitada. Ela falou que passava 2 dias com dor. Também não me lembro dela ter feito isso, passar 2 dias deitada, não. Alguém lembra disso? 2 dias com muita dor. Peraí. Não. Pessoal, mais uma vez, não tem pegadinha. Não tem pegadinha. Aí é bilateral. O senhor me confundiu, não. Quanto ao caráter da dor, eu não estou perguntando classificação. Eu estou perguntando quanto ao caráter da dor. A dor dela não lateja, é em peso. Não lateja, é em impressão. Lateja desde o início ou lateja só quando está mais forte, moderado mais forte. Da mesmo jeito, quanto à lateralidade da dor, não é a classificação. A dor dói só de um lado e é fixo. A dor dói só de um lado e alterna. A dor dói dos dois lados, mas tem sempre um predomínio de lado, ou a dor dói dos dois lados sem predomínio. As 3 primeiras eu vou levar para a classificação como unilateral. A última eu levo para a classificação como bilateral, porque não tem predomínio. Só para me esclarecer. Entendeu? Então, assim, aqui eu estou falando da clínica, do que ela está te dizendo. Aí, como tu vai levar isso aqui para a classificação, é que você vai ter que fazer as considerações. A dor é bilateral, mas se tem predomínio, eu levo para a classificação como unilateral. Então, quanto ao caráter, vamos lá. Não pulsante. Pulsante desde o início, pulsante quando está moderada intensa, valendo, pessoal. Durante a crise, ela apresenta apenas náuseas, apresenta apenas vômitos, apresenta náuseas e vômitos, ou não apresenta nem náuseas nem vômitos. Valendo, pessoal. Estou falando da manifestação clínica, não da classificação. Durante a crise, se eu perguntar para ela, a luz piora a dor, ela vai me dizer sim ou não. Valendo, pessoal. Consultem os universitários. Augusto. Durante a crise, o barulho piora a dor, pessoal? Sim ou não? Valendo. Durante a crise, aliás, a paciente tem história familiar de enxaqueca, tem outras pessoas na família que têm dores semelhantes a dela, pelo menos, ou não semelhantes, mas semelhantes a dela, no caso é específico. Sim ou não? Ela falou claramente isso. Não, mas eu não tiro a razão de vocês, não. Olha aí, ó. Mas eu não tiro, há 2 anos o professor Brijalvo me chamou para eu ser coordenador de junto do curso. Então, eu coordeno uma área de avaliação de vocês. Eu estou em cada um de vocês
como vocês saem cada prova, a gente tem um trabalho dessa natureza. E a gente vem tentando, e vamos começar uma atividade agora com todos os professores, a gente mudar o mindset dos professores. Porque assim, a ideia não é punir, a ideia não é pegar você peguei você no contrapé, eu tenho aqui uma roda. Não, a ideia é transformar, vocês começarem de um jeito e terminarem de outro jeito. É ter experiências transformadoras e não aulas. Né? Mas eu sei que vocês são bem calejados, né? Vocês querem detalhe do detalhe porque estão acostumados com outro jogo, mas eu estou chamando vocês com outro jogo. A minha proposta é um outro game. É um game de transformação, não é um game para saber quem é o melhor, que vai ter. Para mim, todos vocês são muito bons. E qual é o diagnóstico? Valendo, pessoal. Qual dos exames deve ser solicitado? Valendo, pessoal. Eu repito, só para poder extrapiramidalizar esse conceito. E colocar no sistema extrapiramidal, no automático. Qual a proposta terapêutica para ela? Abortivo, profilático, os dois, valendo. Perfeito. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muito obrigado por vocês terem a paciência de ver essa primeira aula, você ter isso aqui. Acreditem, isso aqui dá muito mais trabalho do que simplesmente vir aqui dar minhas aulinhas que eu poderia dar. Mas é como eu disse para vocês, eu não quero dar aula, eu não quero fazer show, eu quero transformar vocês. Então, como é uma proposta meio diferente, no começo